Programa Saúde em Pauta. Oferecimento Oral Sim, Clínica Barbosa e Colchões Probel. Olá, o nosso tema de hoje é trombose. Claro que você já ouviu falar de trombose, né? A gente previne a trombose em vários momentos aí da nossa vida. Após uma cirurgia, quando a gente vai pegar um voo, né, andar de avião também a gente previne a trombose. Agora a gente está ouvindo falar muito sobre trombose também por conta do Covid, por poder ser uma das complicações, enfim. Para tirar todas essas dúvidas, a gente trouxe um profissional aí de qualidade, um profissional renomado para tirar essas dúvidas com a gente aqui no Saúde em Pauta. É o Dr. Ricardo Andrade Diakov, ele é cirurgião vascular, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e também coordenador responsável pela equipe de cirurgia vascular do Hospital São Francisco, Samaritano, Unimed e também Clínica São Lucas. Muito obrigada pela sua participação, Dr. Ricardo. Bom dia, Carol. Bom dia a toda a equipe do Saúde em Pauta. Agradeço a oportunidade de estar esclarecendo mais dúvidas para a população nessa época que tudo está acometendo demais a saúde e as dúvidas estão sendo cada vez maiores. E o mais indicado realmente é tomar a conduta, a posição como o Saúde em Pauta vem tomando, de buscar informações corretas com profissionais que estejam atuando na área que o assunto condiz. Melhor do que ficar buscando informações em sites, em outras coisas que não são orientados, não são feitos pela forma correta da parte da base científica. Com certeza, doutor, obrigada. A gente percebe, na verdade, muita desinformação, né? Parece que tá todo mundo querendo confundir a gente, né? Não informar. Por isso que a gente busca aí profissionais de qualidade, de cunho mesmo, para trazer aí informação para os nossos, para quem está assistindo sempre, acompanhando Saúde em Pauta, viu, doutor? Eu agradeço a oportunidade. Doutor, para a gente começar, né? O que é a trombose tão presente aí na nossa vida, que a gente previne tanto e que às vezes a gente também, agora com Covid, a gente está ouvindo falar bastante, né? O que é a trombose? Então, cabe algumas considerações iniciais, porque existe a trombose genérica, assim, do ponto de vista de entendimento da população e do ponto de vista dos cirurgiões, dos médicos e do cirurgião vascular especificamente, a trombose nada mais é do que, vamos colocar em termos leigos, o entupimento, a falta de passagem de sangue dentro de um determinado vaso. Porém, a trombose pode se caracterizar de duas maneiras: a trombose arterial e a trombose venosa. Nesses temas que você está abordando e que na época do Covid são mais abordados, nós vamos nos prender mais à trombose venosa, que é o que a gente tem visto mais, como você citou em alguns tópicos aí na introdução. A trombose arterial significa o seguinte: alguma coisa está obstruindo, está entupindo o sangue de chegar pelas artérias, pelo circuito sanguíneo, vindo do coração para a perna. Esse é um tipo de trombose. É arterial, obrigatoriamente uma intervenção imediata, podendo levar a certos riscos, como que o pessoal escuta falar e que o pessoal se confunde em: doutor, mas eu estou com trombose, então eu vou ter uma amputação? Essa arterial, sim. Porém, desses tópicos que nós vamos abordar mais, hoje não é esse tipo de trombose. Essa trombose é uma formação de coágulo que sai do coração e pode ir para o cérebro, seria uma trombose cerebral, que seria o AVC. Pode ir para os membros, que seria uma trombose que, se não restabelecer com cirurgia, leva à amputação. A outra trombose, que é a que mais está causando dúvida na população atualmente, nesses tempos de Covid, é a trombose venosa. O sangue vai bem até o pé, até as extremidades, por exemplo, mãos, pernas, mas ele não consegue voltar. Então, por isso que eu sou um cirurgião vascular, que eu trato de qual aparelho? Circulatório. Ele circula, ele sai do coração, vai até as extremidades do corpo, de todo o organismo, e volta.
Esse retorno, quando existe uma formação de coágulo, de um entupimento do circuito, o sangue não volta para o órgão pulmão-coração, para os órgãos pulmão-coração. E aí você tem outro tipo de trombose, que pode levar, não vai levar a amputação, mas se não for tratado de forma adequada, pode e tem muitos casos levando à morte. Certo. E quais os sintomas, assim, que a gente tem que ficar atento, doutor, nossa, pode ser uma trombose, posso estar desenvolvendo esse coágulo, enfim, né, todo esse processo aí que o senhor explicou pra gente. Quais os sintomas que eu tenho que ficar atento? Então, vamos lá. Do ponto de vista dessa formação de coágulo, e o sangue não está retornando, tá? Que é o mais comum, que nem você falou, avião, Covid, certos medicamentos, o sangue vai e não consegue voltar. Quando ele não consegue voltar, ele vai ter que... é a mesma coisa que você entenda o seguinte, uma mangueira que está entupida o sangue de passar. Ela vai inchar, ela vai se demaciar, tudo que está em volta dela. Ou seja, o primeiro sintoma vai ser uma dor de média para forte intensidade, que vai evoluir com uma vermelhidão no órgão, tá? Na perna, no braço. Vamos falar mais da perna, porque a perna, na realidade, é o órgão-alvo maior. Existe a trombose de membro superior, existe a trombose de cerebral, mas nós estamos falando mais que o pessoal vê comumente, que chega mais no consultório, 90% dos casos, perna. A perna vai inchar, vai ficar vermelha, a diferença de diâmetro, de tamanho de uma perna para outra chega a dobrar, a triplicar, e ela vai ficar endurecida, muito dura. Você não consegue palpar ela flácida, molinha, ela vai estar dura. Então, e aquela perna que ele tem dor, uma dor cansada. Entendi. A temperatura também vai estar, neste caso de trombose, aumentada. A temperatura vai estar mais alta, vai estar mais quente aquela perna do que a outra. A indicação é já procurar aí o hospital, o médico, né, doutor? Aí seria o indicativo seria procurar um profissional que possa fazer esse diagnóstico de imediato e já iniciar o tratamento de imediato, porque esse coágulo estando obstruindo essa circulação de retorno, essa circulação ela vai voltar. Quando o sangue chega até as extremidades de qualquer órgão, perna, braço, cérebro, estômago, intestino, ela tem que voltar, passar pelo filtro do coração, pelo coração, desculpe, ser mandada para o pulmão e ser feita a oxigenação, a troca do gás carbônico, que a gente aprende na escola, quando pequenos, troca o gás carbônico com oxigênio. Vai para o coração faz essa troca pelo pulmão, volta para o coração e redistribui o sangue bom para o corpo. Tá? Então, quando ele está voltando, o maior filtro desse sangue não vai ser o coração, vai ser o pulmão. Então, ele vai chegar pelo coração e vai ser jogado no pulmão. O pulmão é um grande filtro. É um filtro extremamente seletivo. E quando esse coágulo, que chega a ser visível, ou até quase que microscópico, está formado, porque você entenda essa dificuldade de retorno da veia como se fosse uma rolha. Então, vamos dizer assim, entupiu a veia da tua perna ou do joelho. A pressão continua aumentando, porque você continua bombando o sangue para a perna. O sangue continua indo para a perna, mas ele não está voltando. Então, você entende como se fosse uma rolha de champanhe. Você está sacudindo, a pressão está aumentando, uma hora, um pedaço dela ou toda ela vai desgarrar, vai soltar daquele local que ela está e vai até o pulmão. Quando ela chegar no pulmão, dependendo da quantidade que chegar, dependendo da forma que ela chegar, ela pode levar desde a uma tosse seca, a um mal-estar de discreta falta de ar, que a gente fala de discreta dispneia, é o termo correto, até o óbito fulminante. É o infarto pulmonar. Então, a pessoa começa a sentir dor na perna inchada, perna vermelha, a diferença de tamanho de uma perna para outra, ela pode acontecer de, num movimento dela, ou no próprio estar em repouso, esse coágulo, essa forma que não está deixando o sangue circular, ele desgarrar, ele soltar daquela posição que ele está, ou parte dele, e caminhar junto com o sangue por causa da pressão, e chegar até o órgão pulmonar, levando desde uma tosse simples ao óbito.
Olha só, quanta coisa. A gente tem que ficar atenta nos sintomas, né? Mas muito legal, assim, você ter esclarecido, né? Assim, pra gente entender como funciona tudo isso. Exatamente. E a forma de diagnóstico, ela evoluiu com o passar dos anos extremamente. Eu vou colocar para você, eu tenho uma formação de cirurgia vascular pelo Hospital Mário Gatti, quando eu fiz a minha especialização em trauma vascular, e no começo, quando eu cheguei, há 27 anos, 25 anos, 27 anos atrás, o diagnóstico era clínico praticamente. Você olhava uma perna diferente da outra, as dores, os sintomas, e já começava a medicar. E o paciente tinha que ficar internado por de 7 a 15 dias. Hoje, com a evolução dos métodos diagnósticos e medicamentos, hoje, depois veio a evolução, que você só tinha em alguns centros de referência, alguns exames, para você ter que mandar o paciente para lá, fazer esse exame, que era como se fosse uma radiografia da perna, para voltar para você continuar tratando. Depois evoluiu-se para o aparecimento dos ultrassons, que nós chamamos como Doppler, exame Doppler vascular venoso. Esse exame foi avançando em tecnologia, tanto é que no começo, quando a gente já estava evoluindo para isso, nós tínhamos os aparelhos em clínicas de radiologia. Depois, os hospitais começaram a adquirir. E hoje, um profissional que lide com essa área, que tenha aplicação, não só a formação como cirurgião vascular, porque depois você precisa fazer uma aplicação, uma especialização nessa área, tem ele no próprio consultório, que nem eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho um aparelho dentro do meu consultório. Se o paciente chega com a queixa, eu não mando ele para o hospital fazer o ultrassom para depois eu tomar a conduta. Eu, no exame clínico e conversa, que a gente chama de anamnese, no exame clínico e físico, eu já passo o aparelho e com o aparelho eu consigo detectar se ele está fazendo um quadro de trombose venosa e já precisa iniciar o tratamento. E o tratamento já consegue ser, na maioria vamos colocar em 99% dos casos, em casa, não precisa internar. Você já consegue, daqui o senhor já vai sair com essa medicação e nós vamos acompanhar. Muito bom, doutora. A tecnologia é a nosso favor, né? A medicina sempre também. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já falando mais um pouquinho sobre trombose, tá bom? Até! Nada melhor que sorrir com confiança. A Oral Sim é a clínica número 1 de implantes. Com tecnologia e produtos ultramodernos e super estéticos, o implante dentário devolve a mastigação plena e a segurança de sorrir com dentes fixos. Você vai encontrar excelência e humanização no atendimento e ainda condições acessíveis para você sorrir. Quer saber mais? Ligue para 3408-3090, 3408-3090 ou 98929-1090. Carinho e respeito com seu sorriso? Oral Sim. Estamos de volta conversando com o Dr. Ricardo Andrade Diakov, ele que é cirurgião vascular, e o nosso assunto de hoje é trombose. E olha, doutor, você deixou bem claro muitas coisas aí, o que diferencia os tipos de trombose, a parte do diagnóstico que avançou muito, os principais sintomas. Gostaria de saber agora, doutor, quais são os fatores de risco que pode causar aí uma trombose? Vamos lá, então. Do ponto de vista desse assunto que nós estamos abordando, da trombose venosa, vamos começar por alguns fatores de risco. Existem alguns fatores de risco pertinentes à genética do paciente. Alguns pacientes existem uma alteração no gene que pode levar a uma hipercoagulabilidade. O que é isso? Formação de coágulo dentro do sistema circulatório, em alguma época da vida dele. Mas eu não tenho nada, eu tenho saúde boa, eu sou atleta, eu corro, eu faço isso, eu faço aquilo, sou magro, né? E tive trombose. Aí você vai pesquisar a genética dele e ele tem uma alteração no gene que pode levar a trombose. Seria mais ou menos, para se entender, o oposto do paciente hemofílico. O paciente hemofílico, que todo mundo ouve falar, é aquele paciente que sangra muito fácil, né? Aquele paciente que tem facilidade para bater ou ficar roxo, ele tem um sangramento, ele tem riscos de hemorragia. Esse paciente da trombose com alteração genética, ele tem um risco de não sangrar. Ele sangra mais devagar, menos. Então, ele forma coágulos dentro do sistema circulatório. Esse é um fator. O outro fator é a obesidade, óbvio. A obesidade é um dos fatores. O sedentarismo.
Vamos colocar aí também, óbvio, o que nunca deixa de escapar, porque é das duas tromboses, que é o cigarro, tá? Também é um fator. E, no caso das mulheres, o aumento do hormônio feminino, ou seja, o uso de anticoncepcional. Se você for ler na bula do anticoncepcional, todo anticoncepcional vai trazer lá risco de trombose, tá? Então, é a trombose venosa, essa trombose que vai inchar a perna, vai causar um risco maior. Outros fatores que podem ter a pouca hidratação, você toma pouca água, pouco hidratação do organismo, mas os principais, o hormônio feminino, tá? O sedentarismo, a imobilização, ou seja, não se movimentar por longos períodos, tá? Então, ficar com a perna parada por longos períodos, em numa única posição só, tá? Ou posições poucas, pacientes acamados, pacientes que passam por longas cirurgias ou que vão passar por longas cirurgias aumentam o risco, porque vão ficar numa posição única, pacientes acamados em leitos de hospital ou próprio de casa. Como a gente conversou, o risco do avião, tempos maiores de viagem, onde você se mobiliza pouco, tá? Esses são os riscos maiores do ponto de vista de desenvolver a trombose. Qual a relação, doutora, aí com o Covid? Vamos entrar nesse assunto agora que muito se fala aí na mídia, né? Qual a relação da trombose com o Covid-19? Com relação ao Covid, o problema é o seguinte: já foi detectado, e isso é fator, o fator, se não for o principal fator, o que acontece que todo mundo fala, o Covid está... Por que tanta gente entubada? Por que tanta gente com problema respiratório? Justamente por causa disso. Porque o Covid, o vírus, ele causa um processo inflamatório, tá? Ele causa um processo inflamatório na parede dos vasos, tá? Ou seja, ele inflama a parede por onde o sangue está passando. Isso causa uma hipercoagulabilidade, faz com que o sangue fique mais, vamos, em termos leigos, denso, grosso. E ele forma microcoágulos. Então, é mais ou menos como aquilo que eu falei no começo. Formou o trombo lá na sua perna, ele desgarrou, ele saiu de lá e foi para o teu pulmão. O Covid já faz o coágulo formar dentro do pulmão. Então, por isso é que está tendo o processo inflamatório, tá? O processo inflamatório no organismo geral que o Covid causa, processo inflamatório cerebral, as meninges, processo inflamatório, a dor do corpo, que parece uma gripe, tá? O processo inflamatório da garganta, a dor de garganta, e ele causa um processo inflamatório na parede da circulação, que vai causar os microtrombos. O microtrombo é o que está levando à embolia pulmonar e aos pacientes que têm que ir para o respirador, porque começa a se formar coágulos dentro do pulmão. E o pulmão não consegue filtrar o oxigênio. Por isso é que no tratamento, vamos colocar assim, do COVID, um dos medicamentos associados e nas determinadas fases do COVID, e principalmente no paciente já internado, independente dele estar entubado ou dele estar só com suporte ventilatório de máscara dentro do hospital, um dos medicamentos usados é o anticoagulante. É o medicamento anticoagulante que é dado tanto em tratamentos ambulatoriais, normalmente, dependendo da fase do que o médico identifica do COVID, como principalmente no paciente que está com COVID internado. Esse aí é certeza que o colega que estiver responsável na enfermaria ou na UTI já está administrando o anticoagulante, para não deixar formar mais coágulos no paciente com COVID. Então, é um processo inflamatório da circulação. Entendi. Doutor, hoje em dia, assim, não quero te colocar em saia justa, mas assim, hoje em dia a gente sente que não há um entendimento único de algumas coisas, assim, né? Principalmente relacionado ao Covid, que é uma doença nova, né? Então, dependendo do médico que a gente vai, do hospital que a gente vai, parece que a gente tem uma conduta, né? Aí vai fazer o tratamento precoce? Não vai fazer o tratamento precoce? Vai tomar o anticoagulante? Vai tomar o dexametasona? Não vai tomar? Então, tudo isso que a população fica muito, assim, um pouquinho perdida, né? Ah, eu não fiz o tratamento. Ah, eu fiz o tratamento. Na verdade, a avaliação é de acordo com os sintomas, doutor? Qual a sua opinião sobre isso? Bom, Carol, o que eu vou dizer para você é o seguinte: na realidade, é o famoso tratamento precoce. Eu vou ser sincero para você, como eu coloquei, a minha formação, no meu juramento, eu disse que eu tenho a obrigação de tentar salvar vidas e, na melhor das hipóteses, amenizar o sofrimento. Então, de tudo que eu tenho visto, estudado, lido,
eu acredito que o tratamento precoce, em determinada fase da doença, o famoso tratamento precoce, deva tentar ser instituído. Porém, isso é uma convicção pessoal minha, é uma conduta pessoal minha. Eu acho que tudo que se tiver à mão para se tentar amenizar o problema pode ser tentado. Esse é o meu entendimento. Não é uma normatização dos hospitais, que eu acredito que tem as suas orientações corretas, científicas, mas como pessoa e como médico, a minha convicção é que acho que tudo deve ser tentado, inclusive esse famoso e preconizado tratamento precoce, dependendo do quadro do paciente, do período que se for diagnosticado essa doença. Doutor, muito obrigado aí pela sua participação, por essas informações, por ter compartilhado aí com a gente informação de qualidade mesmo para quem está assistindo Saúde em Pauta. Eu agradeço a oportunidade de explicar e estou sempre à disposição. E você que está acompanhando com a gente o nosso programa, muito obrigada também pela audiência, por estar sempre conosco e já sabe, sempre tem um entrevistado de qualidade para a sua qualidade de vida, é claro, sempre aqui na UP TV. Até a próxima!